Oi, meu nome é Paulo Galvão e em nome da Tecgraph vou fazer uma demonstração de implementação do software Autodesk Revit nos escritórios de arquitetura e engenharia. A Tecgraph é uma revenda e um centro de treinamento da Autodesk que está localizada em Campinas com uma filial em Santos. Eu participo da comunidade Autodesk no desenvolvimento dos novos produtos Revit AutoCAD, que chamamos de versão beta. Só para vocês entenderem melhor, estou fazendo essa gravação no mês de abril de 2012 e dezembro do ano passado já recebi a linha 2013 para fazer alguns testes. Então o que acontece? Até o lançamento eu fico reportando ao Autodesk sobre esses novos comandos, essa nova linha, onde eles têm um feedback melhor dos usuários. Inclusive isso é aberto para todos os usuários que tiverem interesse. Quem se interessar, acesse beta.autodesk.com. Também sou responsável técnico nos treinamentos de arquitetura e multimídia aqui na revenda, aqui na Tecgraph. Fui palestrante do Autodesk University Virtual de 2010 com as seguintes palestras. Eu falei sobre soluções para estrutura metálicas e concreto armado. Falei sobre execução de projetos hidráulicos para Autodesk Revit MP. Falei um pouquinho sobre câmera tracker para arquitetura usando o 3 Studio Max. E o ano passado fiz uma palestra presencial do Autodesk University aqui no Brasil, em 2011, em setembro, com o tema Criação de cenários 3D para games utilizando os produtos da Autodesk. Sou professor universitário há 6 anos e eu sou criador do paulogalvão.com, que o objetivo é auxiliar todas as pessoas que estão iniciando em computação gráfica 3D. Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail está do lado, paulo@tecgraph.com. Eu trabalho na unidade de Campinas, mas tanto na unidade de Campinas como a filial de Santos, tem um pessoal qualificado, tem um pessoal técnico que vai poder atendê-los vocês da melhor maneira possível. A agenda é dividida em 6 momentos distintos. Primeiro, vou falar bastante sobre a mudança de trabalho de CAD para BIM. Vou falar da necessidade de utilizar corretamente o Revit. Depois vou falar dos nossos objetivos, da nossa proposta de implementação de Revit. E no quarto item vou falar sobre os procedimentos básicos adotados para a implementação. Daí no quinto item eu vou fazer uma demonstração mostrando essa customização dessa implementação, o quanto que isso pode auxiliar vocês no dia a dia. E vou usar exemplos específicos, como viga de pré-moldada, inserção de consoles, viga metálica, laje pré-moldada, calhas de concreto, barras de aço 2D, blocos estruturais, paredes de steel frame ou drywall. E vou falar sobre os símbolos de elétrica, no caso seria fase, neutro, retorno e terra. Falando de tudo isso depois, eu vou voltar aqui na conclusão e é onde eu vou finalizar a minha demonstração. Bom, vou começar a minha demonstração falando de um tema bem atual, inclusive se discute muito no mercado de engenharia e construção, o conceito BIM. Primeira coisa, BIM não é uma tecnologia. Como já disse, BIM é um conceito, que nem acontece com CAD. CAD é um conceito. AutoCAD é uma tecnologia que roda em cima desse conceito. São coisas diferentes. E aqui no caso estou falando sobre o conceito BIM. O que vem ajudar o BIM? O que acontece hoje no mercado? As pessoas usam o conceito de CAD. Por exemplo, os arquivos DWGs não conversam entre projetos, geralmente de simulação e revisão. Como assim? Hoje eu faço uma planta baixa no CAD e eu sou obrigado a abrir meu corte e fazer a revisão desse corte. Sou obrigado a fazer a revisão também das minhas tabelas. Sou obrigado a fazer a revisão da minha quantificação. Então a única troca de informação que existe entre as disciplinas de arquitetura, engenharia e construção, por exemplo, é só o DWG ou o DXF. E cada um trabalha hoje isolado, trabalha como se fosse uma ilha. Então, no momento que você tem essa concepção, no momento que você tem essa alteração nesse projeto e devolve a informação para o seu parceiro ou para o seu cliente, as informações são todas desencontradas. Elas não batem as informações umas com as outras. E com isso gera um transtorno, isso gera muitas vezes
um tempo excessivo de revisão gera principalmente prejuízo na obra. Enfim, você não tem hoje um controle fiel em cima disso. Numa palestra que eu assisti há alguns anos atrás, dizem que o desperdício dentro no gerenciamento de uma obra chega aí quase 30% da obra. Alguns dizem que esse valor pode ser até maior. Então o BIM tende a resolver isso, tende a resolver e organizar todo esse processo, mantendo como se fosse o modelo da informação. Visite também o site da Autodesk. A Autodesk está falando bastante sobre esse conceito de BIM, mas como o meu projeto, a minha demonstração está focada sobre implementação, eu não vou me aprofundar sobre esse conceito. Mas na minha concepção, hoje, principalmente escritórios situados aqui no estado de São Paulo e acredito que Rio de Janeiro também, diria o Brasil inteiro, o pessoal já sabe o que é o BIM e aprova esse conceito. E as pessoas já sabem e precisam do BIM. Já entende isso, que eu necessito do BIM dentro do meu processo. Mas acho que a grande dúvida está sendo isso. Como implementar o BIM dentro de um processo de trabalho? Eu acho que isso é a grande dúvida. Inclusive eu brinco com algumas pessoas sobre esse conceito, dizendo que hoje eu estou com um carro de corrida e eu preciso mudar para um carro de Fórmula 1 sem parar o carro. Como que eu vou fazer essa mudança do fluxo de CAD para o BIM sem parar o meu escritório? Essa que é a grande dúvida que existe no mercado hoje. É isso que o projeto de implementação que eu estou demonstrando para vocês tende a ajudá-los. Então eu vou focar muito no design em 3D e documentação. Então, a tecnologia que eu vou usar para trabalhar com o design em 3D e documentação é a família Revit. Então, Revit para arquitetura, Revit para estrutura e Revit para sistemas. É isso que eu vou focar a minha demonstração. Caso vocês tiverem necessidade sobre gerenciamento de obra, gerenciamento de construção, existem outros produtos da Autodesk que podem auxiliar vocês, no caso o Navisworks, por exemplo. E quem tiver interesse nisso, ligue para nós, tá? Converse com a própria Tecgraph, que nós vamos orientá-lo da melhor maneira possível. Mas estamos focados nesses dois tópicos, design em 3D e documentação. Primeira coisa, temos que ter em mente de usar essa tecnologia corretamente. Revit não é só um modelador 3D. Revit não é só uma maquete. Revit é muito mais além do que isso. Inclusive, é muito comum fazer curso de Revit e o pessoal só se preocupar com modelagem 3D, modelagem 3D, modelagem 3D. E como fica os outros elementos dentro do escritório de arquitetura? Como que fica a documentação? Como fica a importação e exportação desses arquivos? Então, temos que se preocupar também com esse outro lado. Não tratem o Revit como modelador. Pelo contrário, tratem o Revit como ferramenta de auxílio no fluxo de trabalho de vocês no dia a dia. Então eu posso dizer que o Revit, ao contrário de outros programas de arquitetura, armazena toda a informação em um projeto único. Então você vai ter todas as suas informações de elétrica, hidráulica, estrutura, arquitetônica em um único arquivo, auxiliando vocês no dia a dia. Também trata-se de um banco de dados. Então, se eu quiser pegar uma parede e descobrir essa parede, quanto que vai de argamassa dentro do meu projeto, eu consigo saber quantos metros cúbicos eu vou precisar para poder, por exemplo, fazer toda a parte de reboco de um edifício, por exemplo. Pensa o seguinte: estou modelando a minha informação. Se eu estou modelando a minha informação, eu consigo, claro, extrair tudo o que eu necessitar sobre aquele projeto. Importante dizer que também no Revit, plantas, cortes, elevações, tabelas de quantificação são simplesmente fáceis de ser desenhadas, inseridas no projeto e é tudo bidirecional. Estou querendo dizer o seguinte: o que você alterar na planta baixa vai ser alterado também no seu corte. Se você mexer na sua área do seu projeto, vai mexer no seu quantificativo de áreas. Enfim, tudo que você mexer em um desenho, tudo será modificado. Quanto tempo eu fico fazendo revisão no meu projeto durante a semana? Pegue
esse tempo e imagine reduzindo isso, caindo isso para 10%, 15% de revisão no máximo. Então, se você fica praticamente 5 dias fazendo revisão do projeto, pense que você vai ficar praticamente no máximo um dia revisando toda essa documentação. Como eu disse no item anterior, no slide anterior, você terá todo o memorial de construção, especificações de materiais e quantificações. Então, tudo isso o Revit vai propor isso para você. Mas o Revit tem que ser moldado de acordo com a realidade do cliente. Vamos fazer um outro comparativo. Trabalho desde a versão AutoCAD 2012, desde o R12, isso foi em 94, 95, desde o R12. Inclusive conheço algumas pessoas que já trabalharam com AutoCAD R8 até AutoCAD 2.5, e naquela época não tinha blocos, não tinham a mesma facilidade que nós temos hoje. Então, naquela época, o pessoal era obrigado a moldar o software, o AutoCAD, para a realidade do cliente. Então, não tinha essa facilidade que tem hoje. Vou no site do fabricante tal e eu vou baixar a minha biblioteca para ser utilizado o AutoCAD. Não. Foi de acordo com o tempo, as pessoas foram moldando o AutoCAD para a sua necessidade. E isso acontece com o Revit. Escuto muitas vezes pessoas falarem para mim: Paulo, vou usar o Revit, mas o Revit não me atende. Por que não atende? Porque não foi criado templates, não foi criado famílias, não foi configurado o AutoCAD para vocês, não foi criado a família necessária. Enfim, não foi adaptado para o cliente. Precisamos também adequar as normas brasileiras. O pessoal fala o seguinte: olha, o Revit não atende a engenharia metálica, estrutura metálica, porque não tem a norma do Brasil lá dentro, a norma brasileira. É possível adequar? Sim, também é possível adequar. Nós vamos ensinar isso para vocês, parte do nosso objetivo. Como também adaptar a documentação. As pessoas comentam também: Paulo, não vou usar o Revit porque eu não consigo trabalhar com espessura de pena, eu não consigo trabalhar com cotas. Consegue sim, há essa possibilidade. Tem que adaptar realmente a documentação à necessidade do cliente. Em nenhum momento estou falando que eu vou dispensar o AutoCAD. Pelo contrário, o AutoCAD tem que fazer parte desse processo. O AutoCAD vai alimentar o Revit. Então, nós ensinamos a fazer isso, como nós podemos utilizar o AutoCAD em parceria com o Revit. Sem esquecer que, se você tem um banco de dados baseados em DWG, posso reutilizar dentro do Revit? Sim, pode. Tem que estar em 3D? Não. Pode ser só em 2D também. Outra coisa que é importante é transferência de dados e informação. Em outras palavras, importação e exportação desses arquivos. Então, se você tem um cliente que trabalha com TQS, como que eu vou pegar o projeto do Revit e levar para o TQS? Se eu tenho, por exemplo, um outro software específico, como que eu faço essa importação e exportação? Como que eu trabalho? Aí eu vou trabalhar com vários momentos diferentes, como por exemplo, posso até usar arquivo IFC dentro do Revit, inclusive na linha 2013 melhorou bastante o IFC. Posso também, um cliente que não tem um Revit, ele consegue abrir o seu projeto? Sim, aí a gente vai trabalhar bastante com DWF. Enfim, nós vamos orientá-los dessa transferência, dessa troca de informação, que é fundamental para nós. E, principalmente, preparar a sua equipe técnica. Nós vamos gerar cursos personalizados para a sua equipe. Não vamos fazer curso catalogado. O que seria um curso catalogado? Muitas vezes focado só no 3D, no 3D, no 3D, no 3D, e esquece todos os parâmetros que foram discutidos até agora. Então nós vamos preparar a sua equipe técnica, nós vamos ensinar a sua equipe técnica, nós vamos ajudá-lo a usar esse novo fluxo de trabalho. Então esses são os objetivos da nossa implementação: moldar o software, adequar suas normas, adaptar sua documentação, ajudar na importação e exportação desses dados e preparar a sua equipe técnica. Mas quais são os procedimentos básicos adotados na implantação do Revit? Como funciona? Primeira coisa é uma visita que eu faço, não uma, mas são várias visitas que eu faço ao cliente. Inclusive, vou usar um conceito que é usado muito em marketing, briefing, e vamos sentar com o cliente e descobrir quais que são as suas necessidades do dia a dia, quais são os problemas que ele está enfrentando hoje e quais são os objetivos que ele quer alcançar.
E com tudo isso, nós vamos gerar um plano de ação, um plano que envolve um tempo X, dependendo da necessidade do cliente, que nós vamos desenvolver com etapas. Então, a primeira etapa é levantar os dados do cliente, a segunda etapa, por exemplo, é customização, terceiro, treinamento e assim por diante. Então, nós vamos fazer uma análise e nós vamos desenvolver esse plano de ação. O próximo passo seria o planejamento dessas atividades. Então, nós vamos trabalhar com os principais usuários, aqueles que conhecem todo o seu workflow, todo o seu fluxo de trabalho. Nós vamos discutir e nós vamos gerar planos de atividades. Que sentido? Criação de templates, que é fundamental. O que vocês precisam ter no template? O que vocês precisam de criação de família? O que vocês precisam de padronização? O que vocês precisam de levantamento quantitativos. Então nós vamos fazer esse plano de atividade, ajudando vocês e atendendo a etapa anterior, que seria as necessidades. Então é um planejamento feito principalmente com uma equipe técnica dentro desse processo. Depois, a customização. Nós temos uma equipe especializada aqui na Tecgraph que vai desenvolver para vocês todos os templates, todas as famílias, vai desenvolver todos aquilo que o cliente necessitar. E claro que essa customização podemos ensinar a sua equipe técnica. Então, em outras palavras, temos dois caminhos. Primeiro, nós criarmos para vocês essa customização ou ensinar vocês a customizarem o projeto de vocês, naquilo que eu acabei de citar, template, famílias e tudo mais. Então, são dois caminhos que vocês podem seguir, tanto um como o outro, ou pode seguir os dois, não tem problema nenhum. E por último, que eu acho que é o mais importante, é o projeto piloto. Analisamos, planejamos, customizamos, treinamos a sua equipe. Agora, vamos colocar isso para funcionar? Aí, eu acho que é o grande final, que é o projeto piloto, que é a execução do projeto completo pela primeira vez em uma atividade prática do cliente. Então, o cliente vai escolher um projeto e vamos desenvolver todo esse projeto em cima dessa plataforma Revit. Por isso nós falamos sobre esse processo de implementação, que para mim esse é o ponto-chave, o ponto principal de poder funcionar corretamente o produto no seu dia a dia. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês, um caso mais prático, de alguns exemplos de customização. Então eu vou falar um pouquinho de viga pré-moldada, vou falar sobre inserção de consoles, vou falar sobre viga metálica, laje pré-moldada, vou desenhar uma calha para vocês, no caso uma calha de concreto, vou falar um pouquinho sobre barras de aço em 2D, blocos estruturais, paredes, steel frame ou drywall, e falar um pouquinho da simbologia de elétrica, fase, neutro, retorno e terra. Então vamos dar um start aqui no Revit e vou começar a falar um pouquinho sobre essa demonstração. Agora eu vou demonstrar para vocês como que funciona essa implantação, como funciona essa customização dentro do Revit. Sugiro para quem não assistiu ou nunca viu o Revit funcionando, veja no canal da Autodesk ou no meu canal do YouTube sobre demonstração de Revit. Essa demonstração é destinada para aquelas pessoas que já viram o Revit trabalhando. Bom, estou aqui com o Revit 2013 e vou inserir aqui algumas colunas. Então, a primeira coluna eu vou clicar. Inclusive, essas colunas já vêm junto com o próprio produto. Não tem problema nenhum da inserção nas suas intersecções. Na hora que eu estou inserindo a coluna, no momento da inserção, eu posso girar esses blocos com barra de espaço. Isso é normal já dentro do próprio Revit. E inserir cada um desses componentes. Lembrando que no Revit, se eu pegar essa linha guia, arrastar para a esquerda para a direita, como eu inseri a coluna nesse ponto dessa intersecção, a coluna vai acompanhar. Então isso o Revit já faz. Agora vamos falar sobre a customização. Eu vou pegar uma viga. Essa viga eu criei como VR2060 e vou marcar no meio dessa intersecção, desse bloco, até no meio da outra intersecção. Inseriu minha viga, uma viga inclusive pré-moldada, e veja que já deixou configurado a distância de 1 centímetro. Então a minha customização já configura isso tanto de um lado como do outro. Isso é uma representação 2D, e se é uma representação 2D, também já vou aproveitar, já vou inserir uma etiqueta que eu criei
para essa viga. Então, caso eu alterar essa viga que eu criei, e repare que está em português, largura da viga 20, passar para 40, por exemplo, já vai alterar o meu modelo e já vai alterar a minha etiqueta. Essa faz parte da customização. Então, vou voltar aqui para 20 outra vez. Se eu clicar na minha viga, repare que eu tenho raio do furo 2.5. Se eu passar para 4, ele vai aumentar. Se eu mexer com a distância do furo do lado esquerdo de 11 e passar isso para 18, também vai deslocar. Então, tudo isso também é configurado, tudo isso é customizado. Já me perguntaram se eu posso customizar com 2 furos nessa viga sem problema nenhum. É uma questão de configuração. Eu vou aproveitar, vou gerar um corte dessa vista. E reparem que nesse corte eu já tenho também o detalhe da minha viga recortada. E essa viga está recortada do lado esquerdo com as seguintes medidas. Altura do dente do lado esquerdo, 31. Por exemplo, eu posso colocar isso 25. Alterou? Aqui eu tenho o comprimento do dente do lado esquerdo. Em vez de ser 25, passar isso, por exemplo, para 30. Então eu posso mexer com a minha configuração como eu achar melhor. Depois de customizado a minha viga, eu preciso colocar os meus apoios aqui embaixo. Então eu vou clicar aqui, olha, em 3D, inclusive até é pedido do próprio cliente. Eu resolvi colocar esses apoios livres, porque durante no decorrer de um pilar, eu posso ter vários apoios em situações e posições completamente diferentes. Então, por isso que eu separei esse elemento. Claro que no momento que for quantificar e desenhar, eu vou conseguir achar o elemento separado. Então, eu posso pegar, por exemplo, só esse detalhe e fazer o detalhamento só desse elemento que eu acabei de selecionar. Então, isso não vejo problema nenhum. Então, eu vou deletar esses elementos, ficando somente com um só. O que eu vou fazer nesse momento? Vou usar o comando Align, vou alinhar essa face com essa. Já foi alinhado. Preciso alterar as medidas. Então, essa primeira medida que eu tenho aqui está marcando 25, 30 na verdade, o comprimento está marcando 30, passar para 25, se não falha a memória, o meu modelo. Estou alinhando aqui mais próximo, ótimo, deixei com 1 centímetro no comprimento, como está aqui. E a altura dele, vou passar ele para 30. Então, respeitando aqui 1 centímetro do meu modelo, da minha viga para moldar. Selecionando agora ele, eu tenho agora a largura dele, que está 25, de acordo com a minha viga é 20, eu posso também colocar 20. Faltou agora fazer mais um outro alinhamento, que é o comando Align. Vou alinhar essa face, alinhando com essa outra face. Finalizei todo o meu processo de alinhamento. Posso voltar aqui para o meu corte, posso selecionar esse apoio, usar o comando Mirror a partir do meio desse ponto e jogando para cá também. Já fiz o meu detalhamento. Então, foi customizado o quê? Uma viga com seus apoios. E dentro dessa viga, vocês perceberam que se eu clicar nela, eu tenho um monte de variantes para poder seguir agora. Agora, vamos supor que tenha necessidade de seguir alguma norma. Aí vai a minha sugestão, que está funcionando muito bem para várias empresas. Eu vou abrir agora uma planilha de Excel. Aqui está a minha planilha de Excel. No caso, são vigas metálicas, que estão todas elas cadastradas, como VS 200 por 17. E aqui tem em cada uma delas a medida D, TW, BF e assim todas as configurações, todos os valores relacionados a essa viga aí. E aqui eu tenho vários tipos de vigas de diferentes medidas e diferentes situações. Então o cliente acabou fornecendo isso para mim e eu transformei tudo isso em um único bloco. Como assim? Vamos voltar agora para o Revit. Vou pegar a vista de planta. Vou pegar uma viga I, vou carregar essa viga metálica, esse perfil I. Nesse momento, está lendo essa planilha de Excel. E no momento que eu pegar esse perfil I e dar um Open, olha só o que acontece. Ele lê cada planilha de Excel em função do meu modelo e trouxe aqui para mim todas as minhas configurações no meu próprio projeto. Então eu posso fazer que o Excel fique vinculado ao meu modelo. Com isso serve para qualquer componente do Revit, para qualquer entidade do Revit.
Então, se você precisa trabalhar com normas nacionais, você deve trabalhar com planilhas de Excel, onde você pode fazer esse cadastro e desse cadastro fazer que um único sólido, um único perfil, um único bloco consiga ler diferentes medidas ao mesmo tempo. Então, estou escolhendo algumas que eu quero trabalhar, vou dar um OK, e no momento que for dar um OK, repare que ficou carregado aqui na minha lateral. Os perfis que eu selecionei estão todos aqui. Agora é só clicar, escolha o que você quer e marcar de um ponto ao outro. Ótimo. E se eu for ver isso agora em 3D, eu tenho minha viga desenhada aqui também. Então, com isso eu consigo minimizar bem os problemas que existem com normas relacionados a blocos. Então, se for blocos metálicos, for blocos relacionados à parte de hidráulica, enfim, qualquer bloco pode ser feito dessa maneira. Então, essa faz parte da nossa customização. Continuando, não vou usar mais essa viga, eu vou deletar e vou continuar trabalhando agora com o meu modelo. Falando sobre detalhamento 2D e falando sobre essas etiquetas, posso também vir aqui em anotação, etiquetas, clicar cada um desse sólido e indicar para ele a medida de cada um deles. No caso está P4560, P4560. Sem problema, faço isso também. Posso fornecer para ele nessa etiqueta, que eu acabei customizando, algumas informações que ele deseja alterar. Por exemplo, tem a opção chamada Mark. É muito comum em projeto de estruturas o pessoal colocar as identificações na etiqueta. Então, eu acabei também customizando. Então, eu vou clicar aqui, um outro clique, Mark, prefixo e sufixo. Então, eu posso colocar os valores que eu achar melhor. Então, no caso, posso colocar 1A. Então, eu coloquei 1A. Então, eu vou colocar também, do outro lado, como meu eixo de 2A. Eu vou selecionar, vou gerar uma cópia e repare que no momento que foi gerada uma cópia, ele não trouxe as informações de 1A ou 2A. E fez isso porque geralmente esses números, essas letras não podem ser repetidas. Então eu vou clicar no valor, vou alterar aqui, ou melhor, acrescentar o valor de 1, no caso 1B, e aqui, se por acaso, sem querer, repetisse o valor de 1B, ele vai me acusar. Ok? Então coloco o valor correspondente, que é o valor de 2B. Então essa anotação eu posso também controlar tranquilamente dentro do próprio Revit. O outro bloco que eu criei é um bloco estrutural, que está aqui em componente, e eu criei uma laje específica chamada LP2000. Bom, como funciona essa laje que eu criei pré-moldada? Primeira coisa, o meu primeiro ponto de inserção, que eu vou marcar aqui, repare que minha laje já está avançando 15 centímetros, ou melhor, no caso, está configurado aqui como 14 centímetros. Então, avancei 14 centímetros em função do meu primeiro ponto. Então, eu marquei o primeiro ponto aqui, lançou 14 centímetros, e já aproveito e já lanço já o segundo ponto também. E clico aqui. Ok, tranquilo, fácil, clicando em 3D, eu tenho essa visualização. Voltando agora, que eu tenho mais sobre customização. Também eu tenho a minha etiqueta, então fique bem claro que eu não estou só preocupado com 3D, também estou preocupado também com as minhas informações em 2D. Então eu posso clicar aqui e colocar uma etiqueta para ele, e tudo isso futuramente saindo da minha tabela. Coloquei a etiqueta, seleciono agora meus elementos, uso o comando copy, múltipla cópia, poderia usar o comando array, não vou usar o comando array, e vou clicando cada um deles. Aqui, como está no próprio projeto. Ótimo, copiei, já copiei as etiquetas, as etiquetas já acompanharam também, e percebi que minha laje está maior do que devia. Qual seria o tamanho dessa laje? Então, vamos lá, primeira coisa, vou medir. Essa laje tem que ficar no máximo com 99 centímetros, então não tem problema nenhum. Inclusive, eu posso fazer isso tanto em 2D como em 3D. Vou fazer no 3D que vai ficar mais agradável a visualização. Clico aqui e a largura da laje vai ser 99 centímetros. Mas que é o seguinte, Paulo, ele cortou esse furo. Vamos supor que eu não quisesse esse furo. Então também foi customizado. Então, em vez de ter 6 furos, eu quero que tenha 5 furos, 4 furos e vai reduzindo. Quero que tenha 3 furos e aí vai ser de acordo com a necessidade do cliente. Então isso eu deixei configurado também com a quantidade de furos nessa laje.
Só que é o seguinte, essa laje vai precisar de um recorte. Por quê? Eu vou querer subir com esse pilar. Ótimo, vou tentar saber a medida de quanto que eu vou ter que fazer o recorte. Daqui até aqui, eu vou precisar fazer um recorte de 46. E daqui até aqui, eu vou precisar fazer um recorte de 34 mais 35 centímetros. Então, olha só como ficou fácil a customização. Clico, escolho o lado 1 que eu quero. Esse lado 1 que eu quero que tenha aqui 46. Na verdade, 46 seria a parte de cima. E na parte de baixo vai ser 35. Então, na hora que for fazer o recorte, eu vou deletar essa cota para ficar uma visualização melhor. Repare que eu respeitei 1 centímetro do meu modelo na parte de encaixe. Aqui agora, vou levantar o meu pilar com mais 1 metro de altura. Reparem que estou com o meu modelo corretamente, já feito o recorte de acordo com a necessidade, respeitando aqui 1 centímetro de cada lado. Então a laje posso customizar, posso extrair volume, posso extrair qualquer informação dessa laje. Inclusive, se eu clicar nessa viga, repare que eu tenho aqui embaixo os valores de volumetria e eu posso codificar essa laje, outra laje e ter o total de volumetria de cada uma delas. Isso para vigas, isso para laje, para qualquer um deles. Outra coisa que eu tenho no projeto, que muitas vezes o pessoal costuma perguntar bastante, é relacionado à inserção de calhas. Também é pré-moldado, posso fazer uma calha de concreto. Então vou vir aqui com o mouse, criei um componente para ele, chamado calha. Customizei essa calha e eu vou marcar o primeiro ponto dessa calha até o segundo ponto. Inclusive eu vou reposicionar esse texto aqui para fora e vamos ver como ficou essa calha em 3D. Foi feita aqui em 3D. Vamos supor que eu precise levantar esse pilar, vou pôr esse pilar a 1,5 metro de altura também. Eu posso pegar a minha laje de concreto e habilitar o meu recorte no meu elemento. No caso, eu necessitar encostar essa face dessa calha com esse elemento desse pilar. Então, se eu clicar agora em 3D, repare que eu tenho ela recortado. E também posso estabelecer esse ponto de encontro. E também eu posso controlar o recorte. Então, por exemplo, recorte do lado, eu tenho aqui recorte em X, recorte em Y, né? Recorte em X está 50, de repente é 30. Então eu posso reduzir o tamanho do recorte. Aqui o recorte em X está 10, de repente eu posso passar isso de acordo com a minha necessidade, passar isso para 12. Posso desativar corte. Posso fazer o recorte de acordo com a minha necessidade. Então posso desabilitar o recorte ou posso habilitar novamente o recorte. Aí fica a critério também da junção de 1 centímetro de cada lado, né? Nesse caso, vou usar o comando move e vou mover ele mais próximo a essa entidade. Vai ficar mais ou menos assim. 12 e aqui eu posso reduzir o tamanho desse recorte, medindo de um ponto ao outro também, 7,5, então eu posso reduzir aqui o valor correspondente. E aqui respeitando também 1 centímetro de cada lado. Então vejo que eu tenho também customizado todo o processo de 1 centímetro. Isso é legal, eu posso usar isso tranquilamente minha calha de concreto. Continuando a minha demonstração, vou falar um pouquinho agora sobre bloco estrutural. Bom, eu vou criar uma parede, marquei de um ponto ao outro, e vou começar a colocar os meus blocos aqui. Clico em componente, dentro desse componente, reparem que eu tenho aqui uma família de blocos de concreto, do tipo 1. Vou marcar aqui esse primeiro ponto, repare que estou respeitando também a folga de 1 centímetro, se eu quiser, eu posso só clicar aqui, e já inseriu esse bloco aqui para mim. Vamos ver como funciona essa família de bloco. Se eu clicar nele, repare que eu tenho um bloco do tipo 3. O que é o tipo 3 para mim? Bloco de 19. Bloco do tipo 2. Bloco de 14. Já mudou. Bloco do tipo 1. Bloco de 9. Então eu posso ter vários tipos de bloco aqui configurado. Se por acaso eu colocar um bloco que não está cadastrado, eu posso aparecer uma mensagem para ele. Fora de padrão, coloco os valores 1, 2 e 3. Então eu posso clicar no meu bloco, posso colocar mensagens. Então bloco tipo 3, legal. E como mostrou ali, tipo 4 não tenho cadastrado. Então eu posso limitar o próprio usuário a não cometer erros. Agora, dentro desse bloco, além de ser do tipo 1, bloco de 9, ele está com 4 blocos. Eu não quero que tenha 4 blocos, quero que tenha um array maior, quero que tenha 14 blocos.
14 blocos o tamanho da minha parede. Então, pode perguntar para mim, Paulo, eu não quero começar com um bloco inteiro. Ativar primeiro meio bloco. Então eu quero ativar o primeiro meio bloco. O que aconteceu com a minha programação, com a minha customização. E aqui no final, como funciona? O mesmo procedimento. Ativar o último meio bloco. Posso ativar, já vai configurar. Ok. Então isso é configurado dentro do Revit da melhor maneira possível. Claro que eu posso colocar, se eu precisar durante o processo, blocos individuais. Por exemplo, eu tenho um bloco individual, ok? E o procedimento é igual. Então eu posso ter um bloco individual, bloco do tipo 1, bloco do tipo 3, por exemplo. Eu quero que não seja um bloco inteiro, quero que seja, não quero que seja meio bloco, quero que seja um bloco inteiro. É uma questão de configuração. Configurei, fácil, tranquilo. Então eu posso colocar individual ou fazer um comando que faça a carreira inteira. Vou fazer um corte dessa vista. Vou apertar Go to View. Apareceu minha vista do corte, aonde eu posso pegar, por exemplo, esses blocos, usar o comando copy, com múltiplas cópias, eu vou adicionando 20, 20, 20, e aí vou multiplicando esses blocos na minha tela. Só que eu quero intercalar esses blocos. Então o que eu faço? Eu pego, intercalo cada um deles e desativo o primeiro e desativo o último, já vai ficar intercalado. E agora em 3D eu tenho essa visualização. Agora, olha só que eu tenho aqui, já pronto. Isso eu fiz somente a minha tabela de blocos. Não fiz tabelas dos demais elementos para ganhar tempo. Mas já foi feita essa tabela, quantificando quantos blocos estou usando e quantos meios blocos estou utilizando. Vou dividir minha tela em duas. Repare que eu tenho esse formato e o formato de baixo. Eu quero mudar ele para o tipo do bloco 2. Repare que vai alterar. Tirou daqui a quantidade de blocos que estava antes e passou para 14, como está aqui. Como também eu posso, e como não tenho nada desenhado de canaletas, mas eu posso pegar essa canaleta, essa fileira e falar que é uma canaleta do tipo 1. Legal, já colocou 4 canaletas e aqui já acrescento que eu vou precisar de 14 itens. Ok, já multiplicou também. Então minha tabela está quantificando tanto os blocos como meus elementos agora em 3D. Isso que eu faço rápido para se trabalhar. Eu vou mostrar agora para vocês um projeto que eu fiz só com esses blocos. Esse é o projeto que eu acabei fazendo com os blocos. Eu vou esconder todas essas paredes. Então vou dar um hide elementos. Vou enxergar o que foi feito aqui. Então cada um deles é constituído dessa maneira. Eu vou esconder também a laje. Ótimo. E eu tenho cada um deles constituído dessa maneira. Então eu posso trabalhar com cada um deles. Eu estava trabalhando, acabei não finalizando esse projeto, mas dá para a gente ter uma boa visão que pode ser feito com ele. O legal dessa história toda é que se eu for aqui no meu projeto, eu tenho a quantificação de quantidade de blocos e calhas que foram feitas. E essa otimização não precisa só ser feita com a parte de blocos, com a parte de steel frame também. Então deixa eu abrir um outro projeto para vocês. Esse é um projeto que foi feito em steel frame, mas pode ser usado também com o mesmo raciocínio com um drywall. E veja o que aconteceu aqui mais próximo, né? Então eu tenho aqui todo o meu detalhamento de quantificação do meu modelo de steel frame. A casa inteirinha feito com esse processo de customização. Inclusive, se a gente for analisar aqui na minha planta baixa, eu tenho a identificação de cada um desses materiais. Então, cada um com steel frame, com os modelos e com toda a sua customização. E como foi feito isso? É o mesmo procedimento. Estou voltando aqui agora para a minha vista. Vou na minha vista de planta baixa. Não quero mais trabalhar com esses blocos. Eu vou, inclusive, deletar esses blocos aqui. E vou fazer
uma parede drywall ou steel frame, como vocês queiram, né? Clico aqui. Então peguei uma configuração de uma parede de estrutura bem simples. Vou marcar de um ponto ao outro. Está sendo construído esse elemento agora tanto em 2D como 3D. Eu tenho a representação deste elemento, simples e fácil. E se eu clicar agora em 3D, eu tenho esse steel frame já desenhado. Vamos ver algumas características que eu coloquei. 1 centímetro de folga para não encostar. Posso colocar e tirar essa folga. Eu posso clicar nele, por exemplo, e definir a altura da parede. Está com 338, né, 3 metros e pouco. Então eu quero de repente colocar 2,80 m, 280. Agora eu quero colocar, por exemplo, a espessura da parede. Está ponto 15, de repente não é 15, por algum motivo passou para 9. Então eu faço uma parede bem mais fina com essa estrutura. Posso configurar também outros parâmetros, por exemplo, como funciona a distância entre eles, né? Então, inclusive, eu criei uma linha aqui com ferramenta de referência, que daqui que eu marquei o meu primeiro ponto, eu posso ligar ou desligar. Então, ele está falando que é 60,96, de repente eu quero deixar isso com 50. Então, ele recalcula inteirinho a distância entre eles e definindo o meu primeiro passo como 50. De repente o meu primeiro passo é 1,10 m, então vou pôr 1,10 m aqui. Qual a distância entre esses objetos? Está aqui, ó, espaçamento entre o frame. Espaçamento entre o frame eu quero por 40. Ok, então deixei 40. Então eu defini o primeiro passo e a distância entre eles, tudo 40, 40, 40. Tá. E sem contar que eu tenho outros parâmetros que eu posso configurar. Posso clicar nele também. Posso configurar aqui a distância, as medidas entre eles, as espessuras e tudo mais, né? Então, tudo dentro do Revit é customizado. Então, dentro do Revit, eu posso customizar qualquer um desses elementos. Só para vocês terem uma noção, a nível de detalhamento, de customização, eu vou abrir aqui a família do meu bloco estrutural que eu acabei de demonstrar para vocês. Essas são as configurações de cotas que eu coloquei para cada um deles. E sem contar também que essa é a configuração que eu fiz também para cada um deles também. Envolvendo bastante cotas, envolvendo bastante referência externa, envolvendo bastante fórmula C. Então, tudo isso é customizado. Não precisa saber programação. Se souber, melhor ainda. Mas não é necessário. Tudo envolve parâmetros, valores, fórmulas, envolve muito referência externa e não é difícil trabalhar, é simples. Então, só precisa uma pessoa com conhecimento em Revit, com bom conhecimento em Revit, para poder fazer essa customização. Para encerrar, eu quero mostrar mais duas coisas sobre simbologias. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar sobre simbologia, por exemplo, é sobre barra de aço. Então, tudo não precisa estar em 3D. Posso trabalhar com geometrias também geometrias em 2D. E essas geometrias em 2D, por exemplo, eu vou clicar aqui agora em componente. Eu tenho uma barra de ferro que eu criei. E nessa barra de ferro que eu criei, eu vou colocar um tag. Eu vou trabalhar com uma escala um pouquinho maior. Vou colocar essa barra de ferro aqui. E vou colocar um tag. Eu vou colocar ele aqui. Ótimo. Então, como funciona essa barra de ferro? Se eu clicar nessa barra de ferro e pedir para girar 90 graus, ele gira 90 graus. Legal. Se eu pegar essa barra de ferro, tiver que aumentar ou diminuir, já está me contando o comprimento dessa barra de ferro. Se eu pegar essa barra de ferro e falar que eu quero ativar a dobra, já me ativa a dobra. Se eu precisar inverter o lado da dobra, posso inverter também fácil. Posso clicar, aumentar a dobra, diminuir o tamanho da dobra. Posso clicar nele também, dimensionar quantas barras eu quero 3 barras. Qual o diâmetro dessa barra? Por exemplo, 2. E me dando um comprimento. Posso controlar também a medida da dobra, de 20 passa isso para 8, por exemplo. Trabalho tranquilo. E esse campo é o mesmo que aconteceu agora há pouco com a marca, né? B1, A1, enfim, posso relacionar de acordo com a peça. Então, se eu clicar aqui
e clicar, eu falo que isso é uma cota T1, por exemplo, na minha identificação. Então está localizado um T1 com 3 barras de ferro, com diâmetro de 2, com comprimento de 249. Então esse é um tipo de otimização que você pode fazer. Idem eu fiz também para a parte de elétrica. Como funciona a parte elétrica? Então eu tenho aqui uma anotação 2D. Vou desenhar aqui. Então eu desenhei aqui um arco representado por um fio. Eu vou colocar um símbolo, né? E esse símbolo eu vou ligar o número de líderes, um líder só. Vou marcar o primeiro ponto aqui. Posso pegar esse líder, ligar esse elemento. E aqui ele está compondo para mim como se fosse 2 fases. Vou inserir de novo um outro símbolo. Nesse caso não tem líder nenhum. Posso encaixar aqui no final. Só que esse aqui não é 2 fases. Eu quero, por exemplo, 2 fases e um retorno. Então tem 2 fases e um retorno. Vou usar o comando copy e aí eu posso fazer quantas cópias como eu quiser distribuir no meu projeto. Aqui, por exemplo, eu tenho um outro exemplo que eu criei, foi 2 fases, um retorno e um terra. Então tem 2 fases, um retorno e um terra. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 fases e 2 retornos. Então eu vou compondo essa parte, essa simbologia em 2D que eu customizei. Clicando nele, eu tenho os campos que eu posso digitar ainda. Então, de repente, o diâmetro do furo, ok? Com, por exemplo, o número do circuito. O circuito, estou chutando, seja A110, por exemplo. Então, eu tenho um circuito A110. Então, eu posso configurar cada um de acordo com a necessidade do meu modelo. Então eu posso criar minha simbologia de retorno e tudo mais com blocos inteligentes e cadastrados aqui dentro. Então, para finalizar a nossa demonstração, repare que nós vimos exatamente esses objetivos de moldar o software para a realidade do cliente. Conseguimos trabalhar com normas, como vocês viram, sobre as vigas metálicas. Conseguimos adaptar a documentação, como foi exposto, relacionado às simbologias e etiquetas que foram demonstrados sobre o produto. A transferência de dados, importação e exportação, sem problema nenhum. E estamos também preparados para dar um bom treinamento, um bom caminho e bom auxílio para a sua equipe técnica. Espero que vocês tenham gostado da demonstração e que pode nos procurar aqui na TecGraph, aqui na unidade de Campinas. O telefone está exposto aí, 3294-3933. Pode procurar qualquer uma das nossas vendedoras. Pode me procurar, meu nome é Paulo. Como eu falei para vocês no começo, meu e-mail é paulo@tecgraph.com.br e temos também o pessoal de Santos, a filial de Santos, que pode atender vocês da melhor maneira possível. Não esquecendo que vocês também podem fazer uma visita, pode solicitar uma visita técnica sem compromisso nenhum. Agradeço a atenção de vocês e espero vocês até a próxima. Obrigado.